Olá, tudo bem? Estamos todos prontos para mais um encontro? Eu vou compartilhar com vocês o material que nós preparamos para o nosso encontro de hoje, tudo bem? Isso mesmo. Então, só para nos localizarmos, nós estamos no curso superior de Tecnologia e Segurança Pública. A nossa disciplina é a metodologia da pesquisa científica. Eu sou a professora Jeane Castro, que estou com vocês ao longo desse processo de construção. Essa é a nossa 14ª aula e para esse encontro de hoje nós preparamos para vocês todas as orientações em relação à revista Humanidades e Inovação, que é a nossa terceira possibilidade de publicação. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dessa revista para servir de entusiasmo e para que nós possamos produzir algo já sabendo que vai estar dentro do escopo da revista, atendendo a todos os critérios. Então, um dos primeiros aspectos que nós recolhemos da revista para apresentar para vocês e para a gente sentir a importância dessa revista é que o Qualis dessa revista em relação ao seu cadastro na CAPES é que ela é uma revista B2 e ela é interdisciplinar. Então, o que significa isso? Nós já falamos no nosso encontro de hoje, uma revista B2 é uma revista com uma qualidade reconhecida entre as revistas que publicam artigos acadêmicos. E ela, tendo a possibilidade de ser interdisciplinar, ela permite que nós, do curso de Segurança Pública, tratando sobre temas específicos da nossa área, possamos aí nos beneficiar dessa revista. Então, em relação à área do conhecimento também, né, já está posta aí que ela é interdisciplinar. O ISSN dessa revista é 2358-8322, e aí ela significa que essa revista ela é publicada numa versão eletrônica. A publicação dela é mensal, significa que todos os meses nós temos a condição de submeter artigos a essa revista. Mas nós estamos garantidos porque nós já temos um dossiê preparado para as nossas publicações. A gente não vai aí submeter os nossos artigos de forma espontânea, mas nós iremos juntos construir um dossiê temático para a publicação nessa revista. E isso é algo muito importante, um benefício muito grande que nós conseguimos aí com essa parceria Uniteams Bombeiro Militar. Então, vamos conhecer um pouquinho, né? Em relação à edição da revista, ela é uma revista de edição temática, ela é organizada por um ou mais pesquisadores especialistas no tema da chamada, que no caso serão os professores aqui da disciplina. Então, para essa sessão, elas são aceitos artigos inéditos, elas permitem a temática proposta, a qual é divulgada na página da revista e nas redes sociais, constando os nomes dos organizadores, o tema, a sinopse do número e o prazo para submissão dos originais. Então, é assim que ela está organizada. A proposta, essa proposta que nós estamos apresentando, os artigos de vocês, esses artigos, eles precisam estar obedecendo a alguns critérios, que nós iremos conhecer agora. Então, por mais que nós iremos disponibilizar para vocês um template da revista, é muito interessante que a gente entenda o que está por trás dessa configuração, desse template que já vai estar ali todo organizado, de forma que vocês possam atender ao escopo dessa revista. Então, essa revista ela é composta por um título, que ela tem que vir na versão em português e na sequência em inglês, seguido do abstract e das palavras-chave. Depois, no próprio resumo da revista, ela tem que ser apresentados os objetivos e os enfoques pretendidos, precisa constar a justificativa da relevância,
o nome dos autores, a titulação e o vínculo institucional. Então, vamos lá. Nós temos o título em português, aliás, o título em português, o título em inglês, depois, localizado ali na margem direita, nós teremos os nomes dos autores que estarão acompanhados das suas respectivas titulações e das instituições em que elas estão organizadas. Nós precisamos também constar, nesse primeiro momento, as informações em relação a esses proponentes, que seremos nós, os autores, que deve vir aí com o endereço do Lattes, que é para melhor identificar. E também, um aspecto que é muito importante é que deve ser listado as referências mais relevantes que foram utilizados para esse artigo. Então, quais são as condições para submissão? Eu já falei para vocês que nós teremos um escopo, mas aí nós iremos pormenorizar cada um desses critérios. Então, como parte do processo de submissão, cada um de nós que somos autores, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. Então, só para vocês ficarem seguros, cada uma dessas exigências, vocês terão uma de nós. Eu, a professora Érica e a professora Daniela, acompanhando vocês durante todo esse processo de construção e de atenção às exigências da revista. Então, qual é a primeira exigência dessa revista? A contribuição ela deve ser original e inédita e não está sendo avaliada para submissão por outra revista. Então, pessoal, no nosso processo de construção, nós devemos estar muito seguros de que não vai haver plágio, de que a nossa proposta ela é inédita. Então, pode ser que surja na cabeça de vocês, eu vou pegar ali um texto que já foi discutido por um colega, mas ele nunca publicou, então eu vou me apropriar dessas informações e vou publicar. Não. Por mais que essa pessoa não tenha publicado sobre esse assunto, a proposta de vocês deve ser inédita, tá? Essa é uma observação muito importante. Então, os arquivos da submissão devem estar em formato DOC ou DOCX. O endereço da instituição na internet, ela deve estar aí com as referências que foram informadas. A folha deve estar aí no formato A4, margens 30 centímetros do lado esquerdo e superior, e 2 centímetros na margem inferior e à direita. Todo o material ele deve passar por revisão textual antes de ser apresentado para a revista. Então, quem irá se comprometer com essa revisão? Seremos nós, né? Todos os professores, orientadores que estarão envolvidos nessa publicação. Em caso de artigos de autoria coletiva, que vai ser o nosso caso, o texto deverá ser submetido pelo primeiro autor. Então, vamos lá. Se fosse uma submissão espontânea, nós teremos uma série de critérios que a gente não vai ter, mas esse é um dos critérios que nós, por mais que seja um dossiê específico, nós teremos que submeter o artigo à revista e esse deve ser submetido pelo primeiro autor. Tudo bem? Então, possivelmente, a nossa divisão desses grupos, desse artigo, a construção dele será coletiva e será no número de aproximadamente 3 autores. Então, ao final desse encontro, nós iremos propor para vocês que todos se cadastrem na revista, mas quem irá submeter o artigo será o primeiro autor. Tudo bem? Então, vamos lá. Normalização dos manuscritos. Então, o artigo, ele deve ter entre 15 a 25 páginas. Então, nem menos, nem mais. A gente vai aí girar, o nosso artigo vai girar em torno de
eu acredito que de 15 a 20 páginas, no máximo, já é o suficiente para nós. Então, os autores não devem, em nenhuma hipótese, ter publicado nessa revista nas 2 últimas edições. Então, possivelmente, esse critério a gente já atendeu, que dificilmente um de vocês vai ter submetido o artigo nessa revista ainda. Mas se tiver, a gente só tem que ter a preocupação de que ele não tenha publicado nas 2 últimas edições. Então, o artigo não tem mais que 4 autores. Então, nós teremos aí a proposta de vocês sendo de 3 autores aí por parte dos alunos e mais do orientador que deve acompanhá-los, tá? O autor não tem mais de 2 artigos publicados na mesma edição, então esse também é um critério que a gente vai obedecer, porque nessa edição cada um dos autores só vai ter uma publicação. O artigo ele deve ter passado por revisão linguística, por mais que nós, professores e orientadores, estejamos acompanhando vocês, se vocês tiverem um revisor, será muito importante submeter o artigo de vocês, porque a qualidade dele, com certeza, vai ser muito melhor. Então, devem ser observados ainda que os manuscritos devem ser digitalizados no formato Arial. O tamanho da letra deve ser 12, de acordo com o template que nós iremos disponibilizar para vocês. Então, o título deve ser em caixa alta, deve estar destacado em negrito, com alinhamento centralizado, e entre linhas deve ser simples. O resumo, que é uma das partes que nós iremos entregar, então, a entrega desse semestre será o título, será o resumo e será uma introdução e, se nós conseguirmos avançar, como nós pretendemos, pelo menos um dos capítulos. Então, o resumo deverá ser escrito em português e abranger breves e concretas informações sobre o objeto do trabalho acadêmico, objetivos, metodologia, discussão, conclusões do trabalho, mas de forma contínua e dissertativa, em apenas um parágrafo. O resumo deverá ser no formato Arial, tamanho 10, espaçamento simples e justificado. Deve ter até 150 palavras e não é permitido o uso de símbolos, referências, fórmulas. Esse texto também deve usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular, com referências para frases afirmativas e concisas em parágrafo único. Deve ser acompanhado de palavras-chave e deve ter aí entre 5 a 10 palavras-chave. Geralmente a gente gira em torno de 3 palavras-chave. Ele também deve ser seguido das respectivas traduções, né? Que é em inglês, que a gente chama de abstract, e aí das keywords, que são as palavras-chave em inglês. A margem, as imagens, os quadros e os gráficos que porventura a gente for utilizar, ele deve estar aí enquadrado no documento, no espaço previsto a ser enviado em arquivo separado para o caso de problemas de formatação. O que a revista quis orientar? Que todos os gráficos que constam aí no nosso artigo, gráficos, quadros, imagens, por mais que ele esteja contido no texto, no momento da submissão, eles permitem que a gente anexe o documento de texto, mas ele também nos orienta que todos esses gráficos, gráficos, quadros, imagens, ele esteja no documento à parte e a gente anexe ele separadamente para no caso aí de algum problema. As citações elas devem seguir as normas vigentes na ABNT, como a gente já falou, a professora Érica já trabalhou com vocês no primeiro semestre, aliás, na primeira etapa da nossa disciplina, e só para a gente relembrar, né, as citações com até 3 linhas
linhas devem ser marcadas com aspas duplas e inseridas no corpo do texto. As citações que ultrapassar 3 linhas devem ser recuadas e inseridas num parágrafo próprio, com recuo de 4 centímetros. A fonte deve ser Arial, seguindo o restante do texto. Esse texto que é recuado, que faz referência às citações, elas devem estar aí no tamanho de fonte 11, alinhado e justificado entre linhas, aí no espaçamento simples. E, por último aqui, que vai nos orientar em relação às referências bibliográficas, nós devemos nos atentar para que cada um desses recursos referenciais que nós possamos utilizar, ele tem uma regra própria. Então, lá nas referências bibliográficas, depois que nós construímos o nosso resumo, a nossa introdução, o nosso desenvolvimento, quando a gente for lá para as referências bibliográficas, se nós nos valermos aí de livros como citação, nós devemos colocar aí, nesse formato, né, o último nome do autor em caixa alta, seguida do nome do autor, do nome desse livro, edição, estado, revista e o ano. E eles devem aí estar colocando nessas duas possibilidades. Se for mais de 3 autores, essas mesmas orientações seguido aí da referência etial. Se for apenas capítulo de livro, aí nós devemos seguir as mesmas orientações, mas ao final nós devemos informar as páginas dos capítulos que nós utilizamos, tá? Páginas de tal a tal. Se for artigos, pessoal, como que nós devemos formatar esse artigo? Novamente, a mesma estrutura dos autores, seguido do nome, seguido aí da revista, também seguido do estado ou país e finalizado aí com o ano dessa revista. Se for artigo de jornal, vocês podem observar os nomes dos autores, seguido do título, do estado, do ano, do dia e mês e ano da revista. E páginas também, da quantidade de páginas desse artigo. Se for artigos em revista impressa, nós também seguimos as mesmas orientações e finalizamos aí também com as páginas do artigo que nós utilizamos, porque geralmente é retirada de um dossiê e aí nós devemos localizar o artigo que foi utilizado pela nossa escrita. Se for artigos por meio eletrônico, nós novamente disponibilizamos todas as demais informações, mas nós também acrescentamos que ele está disponível no endereço tal e que o acesso a esse artigo eletrônico ele foi executado no dia, mês e ano, tá? Trabalhos apresentados em eventos. Então, nós devemos seguir todas as demais orientações e trazer aqui a referência dos anais e seguido aí também da revista, do ano e das páginas que fazem referência a essa publicação desses anais. Trabalhos apresentados em eventos em meio eletrônico, todas as demais informações acrescentadas aí da disponibilidade do endereço em que nós localizamos esse artigo e o acesso com dia, mês e ano. Documentos eletrônicos, também seguimos as mesmas orientações e seguidas aí também do endereço e do dia do acesso. Dissertações e teses, tem uma pequena diferença. Nós apresentamos o nome do autor, qual foi o título da dissertação, nós acompanhamos aí pelo ano,
fazemos referência à quantidade de folhas dessa tese, informamos que foi uma tese, e o programa, né, que é doutorado em teoria e história literária, foi publicado aí pelo Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp, Campinas, 2019. Se for dissertação, a mesma coisa. A gente coloca a quantidade de folhas da dissertação, informa que é a dissertação e informa qual é o programa que essa dissertação foi defendida. E nós acrescentamos aí para vocês, depois de todas essas orientações, o link do template da revista. Então, todas essas orientações que nós prestamos para vocês foi para a gente percorrer cada uma dessas orientações e nós possamos aí entender esse processo. Mas toda essa formatação em termos de página, em termos de orientação das figuras, em termos aí de orientação em relação às referências bibliográficas, todas elas nós iremos conseguir aí nesse link. Então, aí no Educa vai estar disponível o link para o template, vocês vão poder baixar o template e vão seguir exatamente as orientações como estão postas e que foram explicadas aí ao longo desse nosso encontro de hoje. E para a atividade dessa nossa aula, o que eu peço a vocês é que vocês acessem o endereço da revista, vocês encontrem lá na revista, olha aqui, ó. Então, assim que eu localizar o endereço da revista, eu vou lá em cadastro, executar o meu cadastro, cada um de vocês vai lá em cadastro, executa o seu cadastro nessa revista e, ao final, vocês tirem um print da tela de vocês e nos enviem, que será o cumprimento aí da nossa atividade de hoje. E, novamente, bons estudos para vocês, que nós possamos aí realmente estar entusiasmados para a elaboração desse artigo, para a submissão. Lembrem que nós nos cadastramos em todas as revistas, mas alguns grupos irão publicar na revista Humanidades, outros grupos irão publicar aí na revista Extensão e outros irão publicar aí na nossa editora. Mas nós iremos nos cadastrar em todas elas como atividade e a partir de agora, pessoal, nós passaremos a encontros presenciais com cada um desses grupos. Como eu falei para vocês, alguns grupos serão orientados por mim, professora Jeane, outros grupos serão orientados pela professora Érica e os outros grupos serão aí orientados pela professora Daniele. Tudo bem? Então, sejam todos aí bem-vindos aí para mais essa etapa que nós iremos, com certeza, concluir com êxito. Um abraço a todos.